Olá pessoal do canal Algo com Vírgula, né? Vamos lá para mais uma aula, né, da nossa playlist de análise combinatória, né? Eu peço até perdão, gente, vou começar esse vídeo aqui pedindo desculpas por não ter postado o vídeo ontem, porque aconteceu que eu peguei uma gripe e eu fiquei horrível nesses dias, então eu espero que vocês compreendam, né? Eu tava até pensando em não postar vídeo hoje, só que aí não, vou postar um vídeo pro pessoal porque, né, vai que eles ficam, né, sem vídeo, eu paro de gravar, né? Então, eu quero manter o foco, né, nesse canal. A gente tem que aumentar esse canal, principalmente agora que a gente atingiu a marca dos 10 inscritos, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com 12 inscritos, então é uma marca bem boa, né? Então, eu quero continuar esse canal, né? Eu quero fazer crescer mais, né? Então, assim, eu vou ficar devendo esse outro vídeo pra vocês. Então, eu vou ver se hoje mesmo eu ainda consigo postar outro vídeo pra vocês, porque, né, não seria legal, seria bem injusto, né, com vocês. Então, vamos lá, né? Sem enrolação, vamos começar o nosso capítulo 3, princípio aditivo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender do princípio aditivo é uma regrinha que é a regra dos caminhos, né? No capítulo anterior, a gente aprendeu sobre o princípio fundamental da contagem, né, o PFC, né, que foi a nossa aula especial de 10 inscritos, né? E lá a gente viu que quando uma tarefa acontece várias etapas sucessivas, a gente multiplica as possibilidades, né? Ou seja, se eu tenho três caminhos, vamos fazer aqui, ó. Se eu tenho três caminhos, opa, vou transformar isso aqui em A, tá? Se eu tenho três caminhos de A até B e de B até C eu tenho dois caminhos, eu vou ter 3 vezes dois caminhos, né? Que vai ser igual a 6, ou seja, 6 formas diferentes. Beleza? Porque eu tenho três caminhos de A até B e dois caminhos de B até C. Beleza? Ou seja, a gente multiplica as possibilidades, porque é um i, né? Ou seja, i é igual a vezes e ou, né? É uma soma, que é o que a gente vai falar aqui. Agora a gente vai ver uma situação que é diferente, né? Porque tem problemas que a gente não realiza várias etapas, né? Porque tem problemas que a gente vai ter que escolher um entre os vários caminhos possíveis. E nesse caso a gente vai usar o princípio aditivo, né? O nosso querido princípio aditivo, né? Então, agora a gente vai ter a nossa ideia pi. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está na encruzilhada, né? Encruzilhada mais ou menos assim, parece um jogo da velha. E você pode seguir pelo caminho A ou você pode seguir pelo caminho B, né? Mas você não pode seguir os dois ao mesmo tempo. Ou você segue o A, né? Partindo do ponto P aqui, tá? Vou colocar Pzinho para não confundir. Partindo do ponto P, né? Ir para A ou ir para B, beleza? Mas você não pode seguir os dois ao mesmo tempo quando apenas um caminho pode ser escolhido, né? Ou seja, se só um caminho pode ser escolhido, a gente vai somar essas possibilidades, e essa que é a essência do princípio aditivo. Se não deu para entender direito, eu vou explicar melhor para vocês aqui na nossa regra pi. Bem, se um caminho A possui m possibilidades e o caminho B possui n possibilidades, né? Apenas um desses daí vai ser escolhido, beleza? Então, o total de possibilidades vai ser o que? M mais N, beleza? Vou apagar esse N aqui, que foi meio desnecessário. M mais N, né? Vai ser o total de possibilidades, beleza? Vai ser no princípio aditivo, tá? Se para o caminho A possuir M possibilidades, eu posso seguir ou o caminho A ou o caminho B, entendeu? Não é o caminho A e o caminho B, é ou A ou B, entendeu? Por isso que a gente soma. Aí vem a nossa frase mais importante, vou até marcar de vermelho aqui. Frase mais importante.
todo estudante do método Pi só tem que decorar essa frase. Ou é uma soma e I é multiplicação, beleza? É só isso, só isso. É uma ideia que resolve praticamente quase todos os problemas de combinatória, tá? Então, assim, se você domina combinatória, você domina uma boa parte das questões da OBMAP, tá? Porque a OBMAP cobra muito a análise combinatória. E geralmente a análise combinatória só é cobrado lá no terceiro ano do médio. Porque né, no sexto, sétimo, do sexto ao nono ano, nunca é dado uma ideia ampla do que é análise combinatória. O máximo que você vê é geralmente uma árvore de combinações. E no máximo. Você vê às vezes no quarto ou no quinto ano. Então é bem raro mesmo. Só que eu falei decorar. Por que eu falei decorar se eu não recomendo que vocês decorem fórmulas? Porque combinatória faz parte de lógica. E lógica não se trata de fórmulas matemáticas. A lógica ela se trata muito mais de decorar algumas coisas do que propriamente você entender algo, entendeu? Claro, se você quiser realmente aprofundar o seu estudo em combinatória, eu recomendo que você entenda o porquê de N, o porquê de B, mas a OBMAP não cobra o porquê de análise combinatória. Ela geralmente vai cobrar o quê? Princípios, né? Princípios irrefutáveis, tá? Irrefutáveis. Beleza? Ou seja, a OBMAP, ela não cobra geralmente para você explicar qual é a relação prognóstica de M por que ter um... Não, ela não vai cobrar isso, entendeu? Ela não vai cobrar isso. O que ela vai pedir são apenas que você indique o método ao qual você utilizou para resolver aquela questão. Depois eu vou dar um exemplo de questões para vocês no comentário, tá? Vou deixar para vocês no comentário uma das questões que cai na OBMAP. E a OBMAP ela não pede questões complexas, né? Então, assim, o que você tem que memorizar? Você tem que memorizar princípio aditivo, né? Princípio multiplicativo, PFC, né? Que a gente já falou, né? E etc. Existem muitos outros princípios de combinatória, mas os mais básicos a gente já falou no início, né? São os mais importantes que você tem que saber, né? Ou seja, ou soma, multiplica, só dando a revisada. Aí vamos para o nosso primeiro exemplo. Uma escola oferece 5 oficinas de matemática, né? E 3 oficinas de física, né? Um aluno poderá participar de apenas uma oficina, beleza? Quantas escolhas existem? Bem, se o aluno ele só pode participar ou de 5 oficinas de matemática, ou de 5 oficinas de matemática, ou de 3, ou, né, deixar claro, ou de 5 ou de 3 oficinas de física, né? Se ele só pode escolher uma, eu só vou somar, né? Por que eu vou somar, né? Mas vai ser igual a 8. Por que eu vou somar? Por causa do princípio aditivo, né? Ou soma, né? E multiplica. Então, se eu só posso escolher uma, bem, as únicas escolhas que eu tenho são 5 mais 3 oficinas, né? Que vão ser igual a 8. Né? Então aí nossa resposta, né? E o nosso segundo exemplo, uma biblioteca tem 12 livros de geometria, 9 livros de álgebra, o estudante escolhe apenas um livro, né? Só 12 mais 9, que vai ser igual a 21, tá? Então, 12 de geometria mais 9 de álgebra, tá? Que vai ser igual a 21, beleza? A mesma coisa, só que com um nome diferente, né? Antes de começar qualquer questão, você tem que perguntar: eu estou colhendo um caminho ou vários caminhos? Entendeu? Se só um caminho for seguido, então provavelmente a gente vai somar, tá?
Só que aí tem um erro clássico nisso, que as pessoas confundem soma com multiplicação, né? Tem gente que confunde multiplicação com soma e tem gente que confunde soma com multiplicação, né? Então, por exemplo, se eu tenho 4 camisetas, perdão, e 3 calças, quantos uniformes podem ser montados? Só que aí tem gente que faz 4 mais 3, né? Tem alguns que fazem lá 4 mais 3 igual a 7. Pronto, acertei a questão, ganhei ponto. Não, você perdeu o ponto, tá? Por quê? Porque se eu tenho 4 camisetas e 3 calças, eu vou ter que montar o uniforme usando as 4 camisetas e usando as 3 calças. Ou seja, não vai ser 4 camisetas e mais 3 calças igual a 7. Não, não vai ser isso. Vai ser 4 camisetas vezes 3 calças, que vai ser igual a 12, tá? Ou seja, essa é a nossa resposta e não 4 mais 3, tá? Não confundam, gente, não confundam, né? Porque se o aluno usa uma camisa e uma calça, logo é 4 vezes 3, entendeu? Que é igual a 12. Observe se o problema vai falar ou i, tá? Vocês têm que observarem isso. Aí tem a comparação pi, né? Que é ou a gente escolhe matemática ou a gente escolhe física. Matemática vezes física, né? Ou seja, soma é a gente escolher camisa perdão, se a gente escolhe ou matemática ou física, a gente vai somar, né? Matemática mais física. E se a gente escolher camiseta e calça, a gente multiplica. Escolhendo geometria ou álgebra, a gente vai somar. E escolher ou escolher letra e número, perdão, a gente vai multiplicar. Eu tô meio dislexo, né? Pra falar aqui. Aí vamos lá, né? Nosso primeiro desafio pi. Uma sorveteria, né? Tem 7 sabores de chocolate e 5 sabores de frutas. O cliente escolhe só um sabor, 7 mais 5, né? Que vai ser igual a 12, tá? 12. Quantas escolhas existem? 12 escolhas. Aí vamos para o nosso desafio P2, né? Uma competição. Existem 8 equipes de grupo A e 6 do grupo B, né? E se só uma equipe vai ser sorteada, eu tenho um total de quê? De 14 equipes, tá? Essa daqui, agora a gente vai usar uma lógica mais maneira, né? Não vai ser uma lógica tão simples. É uma lógica simples, mas não tão simples, tá? Então, se uma só equipe vai ser sorteada, quantas possibilidades existem em 14 equipes, né? Uma equipe entre 14 será sorteada, então 14 possibilidades. Possibilidades. Peço perdão se minha letra estiver meio torta, é porque eu escrevo na mesa e fica bem horrível de escrever, né? Por quê? Porque eu tenho 8 equipes ou 6 equipes do grupo B, beleza? 8 mais 6, 14. Aí vamos para o nosso terceiro desafio. Uma escola tem 20 alunos do 8º ano e 15 alunos do 9º ano, né? Se eu só vou escolher um representante, quantas escolhas são possíveis, né? Ou seja, de quantos representantes eu posso escolher dentre esses 20 e 15 alunos, né? Então a gente só vai somar, né? 20 mais 15, não tem segredo. 35, ou seja, quantas escolhas são possíveis? 35 escolhas. Beleza? 35 escolhas. Nossa resposta, 35, né? Aí vamos para o nosso desafio olímpico. Uma livraria tem 10 livros de matemática, 8 livros de física e 7 livros de química. O estudante escolhe apenas um livro. Quantas escolhas existem, né? 10 mais 8 vai ser igual a 18. Que mais 7 vai ser igual a 23, né? 23? Só me lembrar aqui. Não, 15, perdão. Vai ser 25, tá? 25. Beleza? Ou seja, 25 escolhas de livros. Tá subindo muito. Bem,
Gente, é só um princípio aditivo, por isso que foi bem mais fácil, né, essa aula de hoje. Eu fiz uma apostila mais simples para vocês, eu também tive que fazer um pouco na pressa, né? Se eu não fizesse tão na pressa assim, talvez eu pudesse ter trazido uns conteúdozinhos a mais, mas nada que iria afetar tanto o conteúdo, então é o mesmo conteúdo, tá, gente? Então não se preocupem, é a mesma coisa, tá? É o mesmo princípio, a mesma coisa, a mesma técnica, então não se preocupem não, tá, gente? O resumo de 30 segundinhos, né? O princípio aditivo, ele conta caminhos alternativos, né? E quando a gente escolhe apenas um caminho, a gente só vai somar, tá? Ou é uma soma, tá? Ou é soma e é multiplicação, beleza? Bem, e a gente tem que identificar corretamente o ou i, né? Porque resolve grande parte das questões iniciais de combinatória. Gente, vocês têm que analisar porque depende muito da questão. Tem questões que eles colocam o ou, mas você tem que prestar atenção, porque às vezes aquele ou não está relacionado à questão da combinatória, entendeu? É, eu não consigo me declarar um exemplo agora para vocês, mas eu, é algo que vocês têm que prestar atenção, porque tem vezes que ele vai colocar um ou e não vai ser o ou relacionado à questão de combinatória, vai ser um ou relacionado a outra coisa que ainda não é a combinatória, entendeu? Vocês têm que prestar atenção ao que a questão pede, tá? Então, a nossa frase pi, antes de calcular, vocês têm que descobrir o que é que está sendo escolhido, beleza? Nosso método pi final, entender antes de decorar e pensar antes de calcular, beleza? Eu só queria deixar alguns avisos finais aqui para essa aula, tá? Eu só queria avisar, né? Logo, eu vou ficar devendo o vídeo passado para vocês, né? Era para a gente estar na quarta aula, mas eu vou ver se eu consigo fazer uma aula reserva só para não ficar devendo esse vídeo para vocês, né? Pra gente fazer melhor, né? Porque é meio injusto com vocês. Então, eu vou ver se eu consigo fazer para vocês uma aula extra hoje, né? Provavelmente vai ser alguma coisa relacionada ao meu método de estudos ou como eu resolvo as questões, né? Então, bem, era só isso mesmo. Eu também estou pensando em trazer algumas lives aqui para o canal, mas vai depender muito de quantas pessoas forem assistir, porque se tiver só uma pessoa assistindo, não vai valer a pena, né? Quer dizer, se tiver só uma pessoa assistindo, para mim já vai valer a pena, né? Mas eu acho que às vezes não dá nenhuma, né? Se desse ao menos metade de uma pessoa, né? Mas, bem, infelizmente não dá, né? Então, quer dizer, eu até posso fazer lives. Eu posso fazer lives sim, mas eu não faço mais porque ainda não tem pessoas suficientes que conhecem o canal, né? Eu creio que esse canal vai se tornar muito grande, né? Então, por favor, deixem um like, se inscrevam se não forem inscritos, comentem sempre, né? Comentem, por favor, porque isso ajuda a engajar mais o conteúdo, né? Então, eu fico por aqui, eu vejo vocês na próxima, né? Espero que tenham gostado do vídeo, da didática, né? do ensino. Então, eu vou nessa. Muito obrigado e a paz de Deus para todos.